Enquanto o empresário, ele enxerga isso como um custo, porque ele entende que é mais uma burocracia, que o governo está cobrando, ou que a Anvisa ou a Vigilância Sanitária está cobrando. Ele apenas vai seguir por seguir e para ter um papel para quando o fiscal chegar, ter. Mas a partir do momento em que esse meu cliente, vamos supor, na área de pastelaria, ele entende que, tendo os processos adequados à sua rotina, seguindo dentro da legislação, ele passa a ter menos tempo de retrabalho, ou às vezes nem retrabalho. Diminui o desperdício e ele passa a ter lucratividade. E aí vem uma pergunta: a luva é lavada com frequência com a mão? Eu tenho certeza que não. Muitas vezes a pessoa vê a luva ali, e muitos usam aquela luva preta, né? E todo o processo de preparo do alimento está com a mesma luva. Não adianta, porque ele está protegendo a mão, mas está levando contaminação ao alimento. Está cruzando. Ana, quando é que você sugeria a luva? No final da preparação, na hora da entrega do produto. Preparar o alimento para entregar, não no processo de construção daquele alimento. O que a legislação fala? Ela não preconiza o uso de luva, mas ela diz que ao longo de cada processo, ao término de cada processo e ao longo de todo o processo, a higienização de mãos deve acontecer. Isso. Então, se eu peguei a massa, abri a massa, vou colocar o recheio. Mas se eu mudo de recheio, mudo de massa, eu higienizo minhas mãos, limpo a bancada e recomeço. Salve, salve, pasteleiros e pastelovers! Seja muito bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do podcast Guia do Pasteleiro. Hoje eu recebo uma convidada que, pela abertura aí, vocês viram que tem muito conteúdo. O assunto ele é bem interessante para nós do segmento de alimentação. E é um tema que muita gente do setor de alimentos ainda enxerga como obrigação, fiscalização ou burocracia, mas que na prática pode ser um dos maiores diferenciais de um negócio, a segurança dos alimentos. Quando uma empresa cuida da qualidade dos processos, da equipe e da forma como o alimento chega até o cliente, ela não está somente cumprindo exigências legais, ela está protegendo vidas, construindo confiança, reduzindo desperdícios e fortalecendo a lucratividade. Então, para conversar sobre esse assunto, eu recebo Ana Lúcia dos Santos, nutricionista, gastrônoma, consultora. Ana, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua visita aqui no podcast. E seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Danilo, pelo convite. Obrigada por trazer esse tema, né? Sim. Que é um tema tão... Às vezes, as pessoas veem como um custo a mais na empresa. Exatamente, exatamente. E eu entendi isso quando a gente começou a ter contato. Então, eu conheci a Ana, foi no primeira Expo Pastel, não foi, Ana? Foi. Em Jundiaí. Exato. Onde ela foi nossa palestrante. De lá para cá a gente conversou algumas vezes. Hoje nós somos parceiros já em alguns projetos. Verdade. E agora está aqui no podcast. Então, eu tenho certeza que para você que está aí do outro lado, vale a pena pegar papel, caneta, que hoje a gente vai ter uma aula sobre principalmente essa questão da segurança dos alimentos e como isso impacta na lucratividade, né, Ana? Isso. Então, para a galera que não te conhece, Ana, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, como que você se especializou nessa área de qualidade e segurança dos alimentos. Então, Danilo, a minha trajetória ela já vai aí com quase 30 anos na área de alimentos e bebidas, né? Então, assim, durante todo esse trajeto, eu passei por desafios, passei por experiências que me trouxeram maturidade. E foi na hotelaria, porque eu atravessei desde a área de pescados à hotelaria internacional,
Mas foi na hotelaria que eu descobri que a minha paixão estava no alimento. Mas o mais curioso disso tudo é que dentro da nutrição eu sempre quis ser nutricionista clínica. Tanto é que eu fui nutricionista clínica, tive o meu próprio espaço clínico, trabalhei com pacientes acamados, hospitalizados, me especializei em materno-infantil, em metabolismo, área clínica. Então, mas foi aí que eu entendi que a saúde do paciente ou de qualquer um outro comensal, ele começa na matéria-prima, antes de ir até o prato. Então, ter uma saúde, proporcionar saúde à pessoa, eu preciso ter um alimento seguro. E foi que eu entendi que a minha paixão mesmo precisava voltar lá no primeiro amor, que era quando eu descobri dentro da hotelaria como gerir pessoas, como gerir uma produção. E aí fui me especializar. Não foi fácil, foi um momento assim que eu digo desafiador. Você sair de uma profissão e ingressar num outro ramo, mas foi muito gostoso porque foi aprendizado em cima de aprendizado. Eu imagino, você transitar em várias áreas, né? Cada Sim. vez mais vai te dando conhecimento. E você já falou num ponto aí a questão do controle da matéria-prima, né? Os cuidados com a matéria-prima. E esse controle a gente tem que ter em mente, né? Eu aprendi isso nesses dias pesquisando, para a gente bater um papo aqui legal, que o controle ele não nasce somente quando você recebe um produto. Esse controle ele vem desde o campo, né, Ana? Exato. Passa pela indústria. Como explica para a gente como que funciona todo esse controle? Na verdade, assim? o controle de qualidade, e aí a gente vai entrar num outro assunto, quando a gente entra no assunto de escolha da matéria-prima, eu preciso entender quem é o meu fornecedor. Não é só no campo, mas qual a origem dessa matéria-prima? Se esse fornecedor tem qualificação para me fornecer uma matéria-prima de qualidade. Porque a matéria-prima de qualidade é que vai resultar num produto de qualidade. Exatamente. Existe todo um processo, desde a escolha do fornecedor, o recebimento da matéria-prima e todo o processo de fabricação. Que aí vai entrar também, não só equipamentos, mas entra a função humana. E aí é na função humana que a gente precisa também ter todo esse cuidado. Essa função humana, ela entra mais especificadamente como? Na gestão desse processo de recebimento de mercadoria? Na gestão desde o isso? recebimento da mercadoria, a produção, armazenamento, distribuição, até chegar na fase final, que é o comensal. Agora, esse é um ponto que a gente está até conversando em off aqui. A gente tem um script, mas eu gosto de fugir um pouquinho. Quando a gente fala nesse tipo de controle, de saber quem é o fornecedor, tudo isso, lá na ponta, ele gera um custo. E na cabeça do empresário, é um custo a mais que ele está tendo. Isso faz sentido ou não, Ana? Quando a gente fala em controle de qualidade, em segurança dos alimentos, geralmente o empresário do setor de alimentos e bebida, ele enxerga como um custo. Só que dentro da qualidade, nós precisamos entender que quando a qualidade é implantada da forma correta, ele não vai ser um custo. Ela vai gerar lucratividade. Mas isso a gente não pode enxergar apenas como, dentro da legislação, como uma cobrança, como uma forma burocrática de ter papéis. Muitas vezes a empresa tem o papel, tem o documento que é exigido pelo órgão regulatório, mas está lá na gaveta, ou não é preenchido de forma correta. E isso não é qualidade, isso é atraso. Porque você passa a preencher de uma forma apenas por preencher, sem sentido. Só burocrática, na verdade. Exatamente. E como que isso aparece na lucratividade? Como que a gente fala assim, bom, isso aqui não é custo, isso vai te gerar lucro?
Como que a gente abre a mente para isso? Né? Principalmente no controle de desperdício. Boa. Quando eu trabalho cultura, eu implanto cultura dentro da empresa, essa cultura ela passa por diversos setores. E um deles é o controle de desperdício. Foi aquilo que a gente conversou há pouco. Provavelmente você sabe o quanto você vendeu na sua fábrica. Sim. Mas você sabe redondo o quanto você perdeu? Não. E talvez o trabalhar demais, e é o que muitos empresários hoje enxergam dessa forma. Eu preciso vender mais, eu preciso produzir mais e esquece a qualidade. Às vezes, o produzir menos, com tranquilidade e com qualidade, te dará muito mais lucro do que produzir mais e não ter um controle. É ter a eficiência Exato. do controle, do processo, né? Gerenciar esse processo. Porque, assim, esse assunto ele me dispara várias ideias, vários insights aqui, né? A gente, quando procura seguir todas as normas, a gente vê todos esses custos de ter uma consultoria de uma nutricionista, enfim. E, às vezes, você vê o seu cliente não dando valor, porque, querendo ou não, você tem que repassar esses custos. Não dá para absorver tudo. Sim. E o seu cliente lá na ponta, ele não enxerga esse cuidado que você está tendo, essa forma de você gerenciar todo o produto da forma que quando você recebe, né? Você escolhendo bons fornecedores, e bons fornecedores lá da indústria, da alta indústria, cobram mais caro. Depois quando você industrializa o produto, você tem os custos, você precisa repassar. Só que, vamos falar assim, o pasteleiro, na hora que ele recebe uma massa, eu falo do meu produto em si, às vezes ele fala assim, sua massa está mais cara, tem um rapaz lá no meu bairro que ele faz a massa para ele e eu estou pegando com ele, está mais em conta. Como fazer esse pasteleiro enxergar valor nesse processo? Acho que esse é um grande desafio, sabe, Ana? E até hoje eu nunca encontrei bons argumentos para realmente virar a chave dessa galera aí. Quando a gente fala em questão de legislação, o que contempla quem? A gente passa para unidade fabril, uma fábrica. As legislações que contemplam essa unidade, existem exigências para que ela possa seguir. Enquanto o empresário ele enxerga isso como um custo, porque ele entende que é mais uma burocracia, que o governo está cobrando, ou que a Anvisa ou a Vigilância Sanitária está cobrando, ele apenas vai seguir por seguir e para ter um papel para quando o fiscal chegar, ter. Mas a partir do momento em que esse meu cliente, vamos supor, na área de pastelaria, ele entende que, tendo os processos adequados à sua rotina, seguindo dentro da legislação, ele passa a ter menos tempo de retrabalho. Ou, às vezes, nem retrabalho. Diminui o desperdício e ele passa a ter lucratividade. Na outra ponta, a unidade fabril tem um cliente que pode ser uma pastelaria pequena, onde ele vai comprar a massa. Sim. Ele já tem uma outra legislação que o contempla. Mas é orientado a esse cliente da pastelaria a seguir, a comprar, a ter o produto de qualidade. E quem vai mostrar esse produto de qualidade? Aquele que tem uma licença sanitária, que tem um controle seguro. Porque o que eu falei há pouco, o alimento, o produto final, que vai se tornar um alimento seguro, depende da matéria-prima. Então, a matéria-prima na fábrica, no caso da pastelaria, é uma boa farinha, é uma farinha de qualidade, com menor teor de cinzas. Sim, né? Isso. E a gente entra com uma gordura de qualidade, com uma água filtrada, uma água gelada. Então, há vários pontos que precisam ser estudados e que precisam ser vistos com cuidado para que você tenha uma massa de qualidade.
E eu poder vender essa massa com preço justo. Mas eu, enquanto pasteleiro, que eu tenho a minha pastelaria e eu não ainda produzo massa, mas eu preciso comprar uma massa de terceiro, eu preciso ter uma massa que seja condizente ao produto que eu quero vender. Então, tenho que ter uma massa de qualidade que vai me dar segurança para eu ter confiança, transmitir confiança para o meu cliente. Então, no final das contas, independente de ser uma unidade fabril ou uma unidade em que vai entregar um produto final, ambos precisam entregar confiança. Sim, porque no fringir dos ovos aí, eu entendo que isso tudo ajuda na padronização, né, Ana? Sim. Você consegue... Quando o pasteleiro, vamos falar, ele recebe uma massa dentro da refrigeração adequada, ele entende que armazenar essa massa na refrigeração adequada, ele vai conseguir manter ali o shelf life, a validade do produto, dentro do que realmente ela foi planejada ou construída ali, não sei se essas são as palavras mais adequadas, né? E vai fritar o pastel com a qualidade quando ele comprou a massa até, sei lá, 15, 20 dias depois, sem ter alteração e sem ter, principalmente, risco, né? Sim. Às vezes, o que eu gosto de demonstrar para o pessoal é justamente isso. Pô, já pensou um cliente vai na sua pastelaria, come um pastel, ele volta amanhã depois e fala, cara, comi e passei mal. Comi o seu pastel e passei mal. Aí você bate no peito e fala, não, ó, tá aqui, ó, meu controle. Eu tenho todo o controle da minha massa, dos meus recheios, todos os itens que eu manipulo estão aqui, tudo controlado. Então, essa é a segurança. Essa é acho que é a forma do cara conseguir manter a empresa dele rodando por anos e anos. Sim. E não ficar pelo caminho porque ele negligenciou. Aí é a palavra certa, né? Negligenciou alguns processos que são base para manter uma empresa de alimentação no mercado, né? Mas, Danilo, para a gente poder entender melhor essa questão da segurança dos alimentos, a gente precisa voltar lá atrás. O porquê que isso é cobrado hoje? Boa. É um ótimo gancho. Sabe? Por que isso é cobrado? Por que isso é cobrado? Principalmente para poder entregar um produto de qualidade. E a segurança do alimento, ele foi feito para proteger vidas, proteger pessoas. Então, voltando numa linha cronológica, vendo toda essa história, é impressionante assim como é gostoso a gente estudar a história da alimentação. Então, a alimentação, desde a descoberta do fogo, ela passou a ser consumida na mesa, em rodas. Então, o alimento, ele passa a ser o principal motivo para se reunir. Seja na alegria ou na tristeza. Seja no nascimento ou no velório. No velório, sim. Sempre vai ter um alimento presente. Só que, com o passar do tempo, tecnologias vieram. Né? E a mulher, que era vista como a pessoa que teria que cuidar da casa e que passava horas e horas na cozinha, ela desperta nela a vontade de inserir na sociedade, de estar mais presente na sociedade e fazer parte de uma sociedade. E aí a mulher deixa mais os serviços de casa para poder fazer parte desse contexto que ela criou, desse mundo que ela quer fazer parte. A mulher passa a trabalhar, passa a ter a sua independência. E o que é mais curioso, ela quer praticidade, porque ela não deixou de ter a casa. Então, ela tem que dar atenção à sua profissão, ao seu lar, ao esposo, aos filhos, tem que fazer comida. Mas ela quer praticidade. E isso, a indústria começa a ver com outros olhos. É criar um alimento para suprir uma necessidade. E, ao longo da história da alimentação, a gente consegue ver isso. É criar necessidade e, em contrapartida, a indústria cria soluções
para essa necessidade. Então, cada vez mais, as pessoas querem alimentos que sejam práticos. Elas continuam na cozinha. Mas hoje, a pessoa tem a liberdade de pedir um iFood. Sim, sim. Tem Delivery muito em alta. Exato. Tem a liberdade de ter escolha. O que isso nós não tínhamos há alguns anos atrás. E aí, voltando a não ter liberdade de escolha, nós passamos por um processo da história que foi um processo de escassez de alimento. Então, entre década de 60 e 70, nós tínhamos escassez de alimento. E a preocupação era a segurança alimentar. Era ter alimento à disposição da população. Então, proporcionar uma alimentação à população. Mas aí começa a crescer, então, uma nova preocupação. Enquanto eu estou ofertando alimento à população, começa a vir surtos alimentares. Começa a vir, então, problemas voltados com uma contaminação alimentar. E aí foi através de contaminações, através de doenças voltadas, né, pela transmissão de alimentos, que nós chamamos de DTAs, que começam, então, investigações do que pode, do que não podia, o que precisava ser feito. E na década de 60, nasce, então, um primeiro programa de segurança do alimento. Mas o mais curioso disso é que esse programa não nasceu em uma indústria de alimentos. Nasceu onde? A NASA... Na NASA. A NASA tinha que desenvolver, junto com o exército americano, as Forças Armadas americanas, tinha que desenvolver um produto seguro, um alimento seguro, que pudesse ir para o espaço. Você imagina o astronauta comer um alimento e se contaminar. E se contaminar lá no espaço. Então, nasce o APPCC. Quando você está falando, então, aqui da década de 60, de 70, você não está falando nível Brasil. Você está falando algo nível mundial, então. Nível Estados Unidos, onde nasceu essa preocupação. E essa preocupação, só para a gente ir pegando alguns ganchos aqui para, né, ir fechando os temas, fechando esses pontos assim. Ela é muito mais corretiva do que preventiva. Sim. Até então, porque você não tem como prevenir o que você não conhece. Exatamente. Aí depois que passa a ter os problemas, alguns surtos de alimentação, você entende e aí cria... A prevenção. A prevenção. Boa. Mas boa. O que... A correção, na verdade. Criar a correção para dali para frente ser uma prevenção. Exatamente. Um ato de prevenção. Entendi. E aí, nessa década de 60, nasce, então, o primeiro programa, que foi o APPCC, que é o Análise de Pontos Críticos, né, de perigos. E aí, entende, então, que é necessário levar esse programa para dentro das indústrias. Então, entre a década de 60 e 70, começa a nascer essa preocupação de levar esse controle de segurança à população. Porque foi testada para ir para o espaço. Então, na história... E não existia nada, Ana? Até então não existia nada? Não existia. Caramba. Então, tudo isso nasce nos Estados Unidos com o intuito de levar para o espaço um alimento seguro. Vendo que deu certo, precisamos diminuir, então, a incidência de doenças provocadas por alimentação. E somente na década de 90, esse movimento chega no Brasil. Que é através da Anvisa ou não? Que é através da Anvisa. Que ano que foi fundada? Curiosidade, a Anvisa. Que ano que foi fundada? Para mim, a Anvisa era 1950, sei lá, não tenho nem noção. A Anvisa, ela já vem de muito tempo. Eu não porque ela não fica só na área do alimento, né? Acho que ela vai para medicamentos. A Anvisa, ela controla outros... Na verdade, a Anvisa é uma autarquia que ela vai controlar tudo que é voltado para a saúde. Desde a área alimentícia, quanto também medicamentosa. Entendi. E aí, quando vem para o Brasil, na década de 90, começa, então,
a cobrança nos estabelecimentos de alimentação. Mas como isso chegou no Brasil somente na década de 90? Porque somente na década de final de 70, início da década de 80, começam então os supermercados ocuparem e tomarem os espaços das feiras e dos armazéns. Sim. Então, a oferta passa a ser livre para o consumidor. E a indústria alimentícia brasileira entende que cada vez mais o consumidor ele quer praticidade. E também, a gente está falando de indústria que abastece o mercado, a indústria ela tem, de uma certa forma, muito esse controle de desperdício, de devolução. E aí está fechando todo esse assunto agora, né? Que quando chega na indústria, eles começam a ter esse controle maior. Sim, é o que nós bate chamamos... justamente com o que você falou, que é onde começa a não ser só uma burocracia, mas sim lucratividade. Em busca de lucratividade. Exatamente. Puta, faz sentido demais. Então, assim, não é somente uma cobrança, uma burocracia. Quando você entende que a segurança do alimento pode lhe trazer uma lucratividade, você começa a fazer e a aplicar a segurança do alimento no sentido de criar uma nova cultura dentro da sua empresa. E aí eu não falo somente de indústria. Eu falo do pequeno pasteleiro, eu falo da hamburgueria, da pizzaria. Tá? Então, dentro do setor de alimentos, nós podemos sim ter a lucratividade com a qualidade. Eu sempre digo que não existe qualidade se não houver também uma boa gestão. Sim. E aí a gente vai falar não só de segurança de alimento. Você vê que a gente já tem falado da história, que vem primeiro a oferta de alimento. Mas para eu ofertar esse alimento, eu preciso ter um alimento seguro. E para eu ter esse alimento seguro, eu preciso seguir algumas regras. Mas eu preciso entender que essas regras, ela não só vai me trazer custo, muito mais do que isso, ela vai me trazer lucratividade. No que você falou, o controle do alimento. Então, quando a gente fala de controle de alimento, nós podemos entrar, inclusive, num assunto de rastreabilidade. Sim. O que muita gente não consegue entender o porquê da rastreabilidade. Mas, para poder entender a rastreabilidade, eu preciso entender que, na década de 90, então, entra as primeiras regras de boas práticas no Brasil. E aí vem legislações, vem POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados. Isso a gente está falando voltado para a indústria. Quando vai para balcão, eu tenho também legislações. Né? E aí eu tenho o consumidor no final, na ponta. Eu não tenho mais somente um cliente. Eu tenho um consumidor. Mas, entre tudo isso, eu preciso entender que eu preciso fornecer, não é só o produto ao cliente, ao meu consumidor final. Eu preciso fornecer confiança, entregar confiança. E, quando eu entrego confiança, eu entrego também um alimento seguro. Muito bom, muito bom. Antes de tocar, você falou sobre a Anvisa, sobre fiscalização, eu quero entrar nisso aí, mas antes eu acabei até me esquecendo aqui de fazer um baita de um agradecimento especial para os meus parceiros, né, que ajudam esse projeto a avançar, a ir para o ar, chegar até você, amigo pasteleiro, você amigo do food service em geral, que hoje a Ana até está falando sobre já pizzaria, hamburgueria, que é um assunto que vai muito além do universo das pastelarias, né? Então eu quero agradecer a Favorix, a Toshiro, a Nova Inox, que sem eles, sem essa galera por trás aí, esse projeto não chegaria até você. Então, acabei não fazendo minha abertura convencional aqui, mas deixo o meu agradecimento. Vai estar passando o QR Code deles aí na tela. E se você tem interesse em massa de pastel, em máquinas para produção de massa de pastel, produção de pastéis, fritadeiras, o João, grande parceiro aí, há muitos anos é meu parceiro. Se você precisa de uma fritadeira de qualidade, custo-benefício, chama a Nova Inox aí que eles conseguem te dar um suporte bacana. Bom, Ana, então a gente vê que essa questão de Anvisa,
de todo esse controle, não nasceu nada de forma aleatória. Não foi com a intenção de fiscalizar por fiscalizar para bloquear o empresário de trabalhar, né? Existem porquês. Sim, né? sim. É tão interessante quando a gente volta na história, né? Que vê que um controle que foi feito pela NASA para levar o homem à Lua pudesse ter tanta importância no papel da indústria alimentícia. E o mais curioso é que, por mais que não só a Anvisa, mas a Organização Mundial da Saúde e demais órgãos regulatórios em todo o mundo, né? Não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Ainda tem números alarmantes. Nosso último levantamento da OMS mostrou que mais de 800 mil pessoas no ano morrem por contaminação alimentar. É muita E os gente. que mais sofrem com isso são crianças. São crianças. Olha só. E isso a gente fala em nível mundial. Mas a gente pode pegar países menos desenvolvidos, em que talvez as políticas públicas não sejam tão implantadas, mas a gente vê que o Brasil, além das políticas públicas, existe a cobrança por parte da Anvisa, em que muitos ainda enxergam de uma forma preconceituosa, ou que é mais uma do governo. Para atrapalhar a vida do empresário. E não é. Se você vê de uma forma mais coerente, você consegue enxergar que esse controle de segurança do alimento lhe trará muito mais lucratividade do que se você não tiver a qualidade. E existe um porquê, uma curiosidade agora, ter um número alto em crianças? Porque nós temos os grupos de pessoas que são mais susceptíveis, né? Então, idosos, crianças. E aí a gente tem a fase da criança que inclusive, tem a síndrome do mão, pé e boca, né? Ah, sim. Sim, então, a gente tem aí até os 5 anos. Tudo que a criança vê, coloca na boca. O não higienizar o alimento. O não preparar o alimento de forma correta. Então, a proteção da criança ainda está sendo formada. E seria tão bom, né, Ana, ter esse tipo de educação até para as donas de casa, para as mães em geral, para os pais também, que tem os pais que fazem o papel de mães também, de cuidar das crianças, para ter esse cuidado e entender quanto é necessário cuidar do alimento, né? Na evitando verdade, quando a gente fala em contaminação. políticas públicas, a política pública ela é muito linda no papel. Eu falo como gestora. Tenho uma formação também em políticas públicas e como gestora de política nacional da alimentação e nutrição, que é a PNAM. A política é maravilhosa, é linda no papel, mas a aplicabilidade dela, a gente vê ainda muita coisa que não é aplicado e que não é entendido. E não é entendido, muitas vezes, porque a outra ponta não quer entender. É assim também na legislação sanitária. Ela pode ser bonita, mas a ponta que precisa entender, ela muitas vezes não quer entender. Que é o papel da liderança do gestor dentro da empresa, né, Ana? Exatamente. Se ele não tiver essa consciência, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em liderança, a gente precisa pensar e ter a consciência de que o líder, ele é o espelho da sua empresa. É como um ganso. A revoada de gansos sempre tem um à frente e os demais vão atrás. Se você não é um líder que cobra, se você não é um líder que permite tudo, você pode ter certeza que você vai ter problemas lá na frente. Quem cobra e quem tem a rotina de cobrar passa a ter qualidade.
Eu não posso somente cobrar, eu preciso ter rotina. Eu preciso transformar aquela cobrança em uma cultura. Em uma cultura. Que depois acaba sendo natural, né? O pessoal incorpora isso. É porque, na verdade, as pessoas acham que tudo é cobrança. É porque não entende o porquê. Exato. Quando você passa a entender o porquê do que você faz, as coisas começam a ter mais sentido. E aí você fala, poxa, realmente fazer isso daqui vai gerar esse resultado. O esperado é que isso aconteça. Né? E falando em liderança, não adianta somente dar treinamento. Dar treinamento e não cobrar não vale nada. Não resolve nada. Não resolve. Dar treinamento e praticar o treinamento junto com a liderança, eu vou ter lá na frente resultado. E vou mais além. Eu posso até dizer aqui, saio hoje daqui de São Paulo muito satisfeita, feliz por ter visitado a fábrica do Samuel e ver que ele entendeu que a aplicação dos processos muda a cultura de uma empresa. Sim, Samuel da Três Pastéis, né? Um grande abraço para o nosso E quem tiver a oportunidade de poder visitar, vai entender que a Três Pastéis hoje ela está numa nova mudança. Ela está numa nova cultura. E essa cultura passa também a ter o pertencimento, em que o colaborador precisa fazer parte dessa cultura, fazer parte da história da empresa. O que eu procuro levar é que o empresário ele precisa entender que não é somente quantidade, eu preciso ter qualidade. Porque muitas vezes o produzir muito vai no final me gerar muito mais prejuízo do que lucratividade. Mas como assim? Como assim? Eu ia falar, por exemplo, me ajuda a entender. Mas como assim? Esse raciocínio. Vamos na área do pastel. Então, eu tenho a massa. Eu faço a massa. Se eu tenho uma produção de 500 pastéis, de 1.000 pastéis, ela não se compara a 10.000 pastéis. Mas a minha equipe está treinada para 10.000 pastéis. Uma coisa é você produzir 10.000 pastéis, outra coisa é você produzir 100.000 pastéis. Eu tenho a rotina de 1.000 pastéis, passo para 10, e de 10 eu passo para 100. Mas, no aumento dessa produção, eu consigo manter a qualidade? Eu consigo manter o mesmo controle de desperdício? O quanto de massa está sendo desperdiçado? O quanto de recheio está sendo desperdiçado? E nisso tudo se resume em padronização. O meu produto, quando ele é feito numa escala de 10 e quando ele é feito numa escala de 100.000, ele mantém a mesma padronização? Então, eu preciso implantar essa cultura de organização e controle dentro da empresa. E é onde entra a legislação. Então, na unidade Fabril, nós entramos e a unidade Fabril ela tem a legislação 275, que inclusive está passando por uma reforma em que ela contempla vários processos operacionais no controle para essa unidade Fabril. Dentre eles, a rastreabilidade. Boa. Lembra do caso IP? Lembro, sim. Do detergente? Quem não lembra? Acho que o Brasil inteiro E aí vem a daí. questão de rastreabilidade. Então, muitas pessoas não entendiam o que era rastreabilidade. Então, dentro de uma unidade Fabril, numa indústria alimentícia, a rastreabilidade talvez seja o ponto essencial para o controle de segurança do alimento e geração e para poder gerar lucratividade. Se eu consigo identificar um lote
que foi danificado, eu sei que dentro do controle de rastreabilidade, eu sei para onde foi aquele produto. Eu sei como fazer o recolhimento e comunicar à autoridade regulatória, que no caso é a Anvisa. E com isso, eu evito um dano maior à marca. Que é onde a gente entra num outro ponto, Danilo, em que muitas vezes, para você fazer um nome, leva 10, 20 anos. E a gente entra aí no ramo da pastelaria. Às vezes tem empresas que já estão aí há 40, 50 anos. E somente agora teve uma sessão. Mas nós passamos agora por um período, nós estamos numa nova era. Sim. Não é nem um período, é uma nova era. A era da digitalização, em que o cliente, qualquer coisa, ele vai reclamar. E isso cai nas redes sociais. Então, o que levou 60, 50 anos para ser formado, em 8 segundos é desfeito. Pode ser destruído. Sim, sim. Isso é bem interessante, né? Essa questão de rastreabilidade. A gente tem esse cuidado, a gente entende. E quando você falou do IP agora, me trouxe... Puta, a gente traz para a realidade de todos os brasileiros que passaram por isso, né? Porque aí a pessoa fala assim, pô, mas como que aquele lote número 1, o cara Sim. sabe que faz parte daquele processo? Porque lá na indústria, ele tem a amostra, tem o controle, consegue identificar. Porque, na verdade, isso. um lote, para ser produzido, a rastreabilidade já começa no recebimento da matéria-prima. Da mercadoria. E aí, quantas empresas não praticam a rastreabilidade? Inúmeras unidades fabris, principalmente no ramo de alimentação. Agora, trazendo para a realidade do pequeno pasteleiro, por exemplo, aquele que está em casa, que ele tem um delivery, né? A gente falou muito sobre isso esses tempos. É verdade. E para o pasteleiro que tem uma pastelaria, uma loja nas ruas de São Paulo aí, como que ele pode, então, começar a aplicar essa rastreabilidade? Isso é fácil de ser implementado? No caso, quem é dono de uma unidade fabril, é muito mais fácil aplicar a rastreabilidade. Agora, quem está na sua casa, no delivery, eu digo que é muito mais fácil não fazer a rastreabilidade, mas manter as boas práticas. Da manipulação. Da manipulação. Quando você tem as boas práticas, desde o recebimento da matéria-prima até Faz sentido. A entrega do produto final, tanto é que para quem está em casa ou no pequeno comércio, nós temos uma outra legislação que contempla. Porque aquela matéria-prima que ele está recebendo, ela não irá passar pelo processo de fabricação, mas pelo processo de montagem para produto final. Sim. Então, a legislação que contempla esse pequeno empreendedor, ela não diz sobre rastreabilidade, mas ela fala principalmente em boas práticas. E aí, as boas práticas se resumem, pode-se dizer, em higiene. Higiene pessoal, higiene do ambiente, higiene de bancada. Higiene. Se eu tenho higiene, eu tenho um alimento seguro. Mas vai também controle de óleo, né? A gente falando se tá sobre saturado ou não. Falando sobre pastel, a gente tem o controle do óleo, controle de como vai entregar esse produto, e a gente tem conversado muito a esse respeito, né? Sim. Porque vai vir novos projetos. Sim. Um grande projeto está nascendo. Sim. E quando a gente fala em delivery, eu preciso entender qual é o meu raio de entrega. Porque aí a gente entra mais uma vez no ponto confiança. O que eu entrego para o meu cliente vai levar confiança ou desapontamento? Sim. Esse cliente, ele busca uma expectativa. Essa expectativa vai ser suprida ou frustrada. E se for suprida na próxima compra, né? Que aí Exato. quem é do delivery
quem é do delivery, quem é do setor de alimentação, vive de recorrência. Né? Será que nas próximas compras aí o alimento vai chegar no mesmo padrão? Que a gente volta no assunto de padronização, Exato. que é o controle, que vem através de um controle. Né? Então, tudo tão... está ligado, né? São coisas ligadas. E é tão curioso isso, Danilo, quando a gente fala em segurança do alimento, porque a gente não fala somente de uma legislação. Eu não posso me privar a legislação. Eu preciso entender o conceito de alimento. É tão interessante que eu vim no Uber e o motorista começou a falar sobre alimento. Logo com quem? Logo com a nutricionista. E aí, a gente começa a conversar sobre alimento e entra, inclusive, na religião. Quando a gente fala em alimento, eu digo que o alimento, ele não só alimenta o corpo, mas ele alimenta a alma. O alimento, muitas vezes, é o abraço que a pessoa precisa. Né? É o afago. Então, como eu falei lá no início, o alimento está presente na mesa das pessoas desde a descoberta do fogo. E aí vem atravessando gerações, anos, enfim, milênios. E aí, quando a gente parte para a religião, a última ação de Jesus Cristo foi numa mesa, a última ceia. A ceia, Foi um alimento. Todas as vezes que Jesus fazia... O primeiro milagre de Jesus foi a multiplicação do vinho, foi a transformação da água em vinho. Um alimento. Quando ele recebe uma multidão e tem 5 peixes e 3 pãezinhos, ele divide, ele, na verdade, multiplica todo o pouco que tinha com uma multidão. Então, quando a gente fala de alimento, eu não posso somente pensar na legislação, mas eu preciso pensar principalmente na confiança que eu estou entregando. Mas para construir essa confiança, eu preciso poder entregar um produto bom, um produto de qualidade, um alimento que não só vai saciar a fome, como vai trazer um afago. E essa semana, a gente conversando com a Aline, a gente tocou muito nesse assunto, né? Sim. A Aline da... Quintal do Pastel. Quintal do Pastel. Aqui de São Paulo. Beijo, Aline. Beijo, minha Aline, parceira. Foi um prazer te conhecer. E o alimento, você vê que ele trouxe um grande crescimento, principalmente o delivery, no auge da pandemia. Sim. E receber aquele alimento com uma mensagem de que tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Vai dar certo. Torço por você. Trouxe alívio a muitas pessoas. Sim. Você imagina, no meio daquela pandemia, receber um alimento feito de qualquer forma, seria muito pior. Muito pior. Então, hoje, o órgão fiscalizatório, regulatório, Anvisa e Vigilância Sanitária, tem visto a importância das boas práticas. Mas não só cobrar as boas práticas, é cobrar a mudança de cultura. Porque eles viram que cobrando não estava resolvendo. Hoje ele quer a aplicabilidade da legislação. Ele quer que esse produto, não só no final, afague uma família, como ele também proporcione saúde. É o que a visão deles lá na década de 60, 70, no período de escassez. Proporcionar uma segurança alimentar, uma alimentação para todos. Mas hoje a oferta da alimentação está muito maior do que na década de 60. Sim. Mas essa oferta, ela precisa vir cercada de uma segurança. Então, quem está em casa agora, à noite, e quer um pastel, quer um hambúrguer, uma pizza, pede no delivery. Mas ele quer não só receber a pizza, não só receber o hambúrguer. Ele quer muito mais do que um pastel. Ele quer suprir e saciar a fome, mas ele também ele gera expectativa. E essa expectativa, ela precisa ser extraordinária. Tem que ser suprida de forma extraordinária.
Sim. Porque dessa forma, você, enquanto vendedor, você fideliza o seu cliente. É aí que é a parte principal, né? Porque eu não sei como que você toca, mas assim, eu mudei de casa, já tem uns 6 anos, mas lá no comecinho, o bairro novo, você não conhece as pizzarias da região, você não conhece Sim. nada, né? Isso foi antes da pandemia. E aí eu ficava pingando de pizzaria em pizzaria até achar uma que fosse legal. A hora que eu achei, não mudei mais. Fiquei e tô até hoje na mesma e nem assim, nem quero experimentar novas possibilidades porque pode ser que a gente se frustre, né? Sim. Então, para evitar esse transtorno, quando você encontra um produto bacana no delivery, principalmente, você acaba fidelizando muito mais fácil do que no ao vivo ali, no consumo num salão, enfim, Aí né? a gente partindo para o delivery. Quando a gente fala em delivery, a gente já fala em tecnologia. Sim. A gente já fala em um aplicativo, um iFood, um 99. E aí, onde também está o maior perigo. Ontem nós conversamos muito a respeito disso. Às vezes você leva um tempo para poder construir a sua marca, levantar ali a clientela e, de repente, uma avaliação negativa desmorona. E a geração de hoje, ela vai pela avaliação. Então, pode ter 100 comentários positivos e uma avaliação negativa. O pessoal já na avaliação vai ver qual que é a negativa para quero. entender o que está errado, o que está saindo da curva. Então, quando a gente fala em segurança do alimento, eu preciso entender, mais uma vez, reforçando isso, que essa segurança, ela não é somente uma lei, uma legislação. Ela vai muito mais do que isso. Ela vai desde a história, a revolução, a tecnologia, né? Quando a gente fala revolução industrial, a ascensão da mulher no mercado de trabalho, que deixa de sair da cozinha e passa a ter que dividir esse tempo, né? com o trabalho, com filho, marido, família e lazer. Passa pela praticidade e aí vem cada vez mais a indústria de alimentos que precisa entender o novo cliente. Isso. O novo cliente não é o mesmo de ontem. Não. Aqui. Mudou tudo. Mudou tudo. O que nós oferecíamos no ano passado, ele já não pode oferecer 5 anos esse ano. atrás, então, antigamente, vamos falar, no início dos anos 2000, né? Um produto, ele se mantinha por mais tempo, sem muita alteração, sem muita necessidade de renovação por muito mais tempo. Hoje em dia, é tudo muito mais dinâmico, né? Sim, você tem que estar sempre alterando o cardápio, você precisa lançando produtos novos. Entender o seu novo cliente. Produtos sazonais. O que ele busca. Isso. O que ele está buscando. E hoje a gente passa... Se a gente for conversar aqui, vai entrar em vários assuntos. Muito de canetas emagrecedoras, da nova geração, a geração Z, né? Enfim, mudança de cardápio, ela precisa acontecer conforme muda também o conceito do seu cliente. Como que você entende, a gente está falando do presente, e como que você entende a alimentação ou essa situação dos cuidados para o futuro, para o cliente do futuro? Tem alguma perspectiva sobre isso? Sabe, Danilo, eu vejo que o empreendedor, seja ele da unidade fabril ou de balcão, se ele não se ajustar, ele vai ficar fora. Porque cada vez mais o cliente está mais exigente. E bem informado. E bem informado. Hoje, com a mídia, você tem muita informação. Às vezes, você fica até atordoado com tantas informações. E eu vejo que aquele que não se enquadrar, ele vai estar fora. E é uma Porque pena. é isso que você me falou há pouco. Você mudou e dentre várias pizzarias... Uma atendeu a expectativa. Uma atendeu a expectativa. Ou seja, você não voltou nas outras. Não.
Nem pago para ver. Se de repente o cara tinha um padrão bacana e naquele dia ele falhou, ele não vai ter a oportunidade de causar uma segunda boa impressão, Exato. nova boa então, impressão. é essa exigência que o consumidor tem lapidado dia após dia. Ele quer o melhor. Ele vai querer sempre o melhor. E você falou esse ponto, né, do cliente do futuro aí bem informado, tudo. E, infelizmente, Ana, isso aí eu já percebi há muitos anos já. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo aqui no podcast, que são vamos falar assim, das modas que acabam sendo negativas que entram para o segmento de alimentação. E aqui eu vou falar de um que é polêmico, que é a tal da luva. Né? Isso daí, toda hora você vê vídeo de luva, o pessoal trabalhando com luva. E quando você faz um vídeo sem a luva, o pessoal nos comentários vai lá e detona. Pô, não tá usando a luva, que lugar sujo, que lugar mal cuidado e tal. Então, com a sua autoridade de uma profissional da área, explica essa questão da luva agora pra gente. É tão polêmico, né? É essa muito questão polêmico, da luva. É muito polêmico. E aí vem uma pergunta. A luva é lavada com frequência como a mão? Eu tenho certeza que não. Muitas vezes a pessoa vê a luva ali e muitos usam aquela luva preta, né? E todo o processo de preparo do alimento está com a mesma luva. Não adianta, porque ele está protegendo a mão, mas está levando contaminação ao alimento. Está cruzando. Ana, quando é que você sugeria a luva? No final da preparação. Na hora da entrega do produto. Preparar o alimento para entregar. Não no processo de construção daquele alimento. O que a legislação fala? Ela não preconiza o uso de luva. Mas ela diz que, ao longo de cada processo, ao término de cada processo e ao longo de todo o processo, a higienização de mãos deve acontecer. Isso. Então, se eu peguei a massa, abri a massa, vou colocar o recheio. Mas se eu mudo de recheio, mudo de massa, eu higienizo minhas mãos, limpo a bancada e recomeço. No dia a dia de uma pastelaria, por exemplo, vou preparar o recheio de carne. Posso usar luva? Como que eu devo usar luva? Explica, vamos fazer um apanhado mais prático para quem está do outro lado conseguir entender essa questão de forma para colocar em prática realmente. A minha recomendação é não usar. Não, pronto, olha lá, o que eu sempre falo para a galera. Não usa usar. Luva, não precisa usar. Não existe na legislação a obrigatoriedade de usar a luva. É que é a moda, que eu falei agora. A informação começa a correr, vira moda. É no que a gente falou lá atrás. Criar cultura. Higienização de mãos. Unhas cortadas. Então, é ter a higiene. O que nós falamos há pouco. Quando eu tenho higiene, eu tenho um alimento seguro. Perfeito, perfeito. Que, no final das contas, impacta na qualidade. Sim. Né? Que impacta na recompra do seu cliente, que vai gerar mais lucratividade para o seu negócio. Exatamente. Né, Ana? Muito bom. A gente vai indo para o final, separei algumas perguntinhas, já estamos com o tempo praticamente estourado. Bom, aqui uma pergunta que eu gosto de deixar sempre para o final, que eu acho que faz sentido para fazer o fechamento dos episódios. Tinha muita coisa para a gente falar. Daria para fazer parte 1, parte 2 e parte 3 desse podcast. Mas se você fosse deixar uma mensagem para quem está começando hoje no setor de alimentação, Ana, que mensagem seria essa? É uma boa pergunta. É bem aberta e para deixar o coração na mesa e mostrar, principalmente porque você tem essa vivência de atuar em uma pastelaria. Sim. Né? Uma pastelaria de tradição. Sim. E é consultora de várias outras pastelarias, entrou para esse universo de palestras em eventos de pasteleiros. Então, hoje você tem uma visão muito tangível desse nosso segmento, né? Então, para a galera que vai entrar, que está ouvindo o podcast, faltou estudando sobre o mercado de pastelaria, quero entrar. Ana, por onde eu começo? O que eu posso atuar de forma
Quando você fala assim, que já vem pastelarias com tradição. E aí a gente volta lá na questão do nome que já foi feito. Então, essas que estão perdurando aí 40, 50, 60 anos e que já estão na segunda ou até mesmo na terceira geração, ele não pode ficar preso ao passado. Precisa mudar. Precisa se atualizar. E precisa implementar uma cultura de segurança de alimentos. Agora, quem está começando é já iniciar com essa cultura. Entendendo que a segurança de alimento não é somente uma burocracia, não é somente uma cobrança de um órgão regulatório. Mas é a chave do futuro. É o que cada vez mais as pessoas irão cobrar. Eu não vou sair da minha casa para comer um alimento que vai me fazer mal. Eu não vou sair da minha casa para ir para um ambiente qualquer em que o atendente me trata mal ou me oferece um alimento de qualquer forma. Então, e a gente percebe isso, né, Ana? Quando a gente entra num estabelecimento, a gente percebe todo esse cuidado, seja no salão, no uniforme. Sim. Dos atendentes. Eu digo sempre assim que o setor de alimentos e bebidas talvez seja o setor mais duro de se trabalhar, mais penoso, porque você precisa dedicar tempo. E o dedicar tempo muitas vezes te faz afastar de compromissos. Com certeza. Aquilo que abrir mão de muita coisa. E é necessário entender que se eu vou vender um alimento, eu preciso entregar qualidade para criar confiança. Muito bom, muito bom. Uma dica final, então, para essa pessoa que de repente está assistindo esse episódio agora, onde ela pode buscar mais conteúdo na internet? Porque de repente tem muita gente que começa com muito pouco. Não tem como ter acesso a uma nutricionista, enfim. Existe algum local que ela pode buscar informação para estar se especializando e se profissionalizando de forma adequada para entregar essa segurança com o alimento? Bom, vão vender o peixe, né? Com certeza. É uma oportunidade também. Até final do ano a gente vai entregar aí um belo de um presente. Sim. Né, para essas pessoas que estão querendo abrir um estabelecimento, querer começar até mesmo na sua própria casa. E aqueles que já têm um estabelecimento e querem aprimorar. Mas tem uma dica que eu dou que é gratuita. Eu sempre falo para as pessoas, olha, eu dou treinamento, mas eu poderia dizer que o meu treinamento é o melhor. Mas existe um que é gratuito, que está disponível para qualquer pessoa que está começando e ele tem um aval da Anvisa, que é pela Escola Nacional de Política de Administração Pública, ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Então, lá você tem um curso de segurança dos alimentos, de manipulação dos alimentos, que traz todas as informações de boas práticas. E vale a pena qualquer empreendedor no ramo de alimentação fazer esse curso e multiplicar, transmitir esse aprendizado para a equipe. Com certeza. Aplicando esse mínimo já está acima da média. Sim. De muitas outras pessoas que começam sem esse tipo de informação. É interessante isso porque muitas vezes a gente fala, nossa, vem tanta cobrança para mim, mas tem gente que está vendendo pior do que eu. O melhor é não olhar o outro. Exatamente. Você vai se manter nesse setor se você olhar para você. E aí aquele negócio, você vai ter o cliente que enxerga valor no que você está fazendo. Sim. E vai ter o cliente que não enxerga valor e está tudo certo. Trabalha para quem enxerga o valor, né? Não tenta baixar a régua para estar no mercado, porque a chance da sua empresa não estar mais no mercado ela só aumenta, né? É verdade. Né? Então tá bom, Ana.
Obrigada. Muito obrigado. A gente podia estender, mas a gente vai encerrando por aqui. Eu vou agradecer você que ficou com a gente até agora. Se você curtiu esse episódio, em algum momento aqui virou alguma chave para você, eu peço que você deixe seu like, aproveita, se inscreve no canal. Tem muitos outros episódios já, a gente está quase no final da nossa temporada e vem mais episódios por aí. Mas muito obrigado por acompanhar esse trabalho e a gente se despede. Sem antes, quero agradecer aqui então meus parceiros, a Favorix, a idealizadora desse projeto, a Toshiro, fabricante de equipamentos para produção de massas para pastéis e também a Nova Inox, especialista em fritadeiras para a sua pastelaria. Um grande abraço, a gente se vê na próxima. Tamo junto e valeu!